O fato de que muitos homens estão optando por permanecer solteiros é uma realidade que não pode ser ignorada. E uma das razões fundamentais por trás dessa escolha é a percepção crescente de que relacionamentos se tornaram um risco financeiro significativo, com as mulheres frequentemente sendo vistas como as responsáveis por essa mudança. Nesse cenário, os homens que antes eram incentivados a buscar relacionamentos estão agora despertando para o fato de que se comprometer com uma parceira pode trazer não apenas responsabilidades emocionais, mas também consequências financeiras devastadoras. A divisão de bens, a possibilidade de divórcios dispendiosos e a carga de sustentar uma relação que pode rapidamente se transformar em um pesadelo são fatores que pesam intensamente na mente masculina. Homens que valorizam sua independência e paz de espírito estão percebendo que manter sua liberdade é uma forma de proteção contra a exploração emocional e financeira que muitos relacionamentos contemporâneos podem acarretar. Esse reconhecimento é um chamado à disciplina, a disciplina de estabelecer limites e priorizar o que realmente importa em suas vidas. Não é apenas uma questão de evitar riscos financeiros, mas de cultivar um autocuidado que coloca a própria paz acima das demandas externas. Os homens devem se perguntar: por que correr o risco de compartilhar sua vida e seus recursos com alguém que pode não valorizar o que você traz à mesa? É preciso ter coragem para romper com as normas sociais que insistem que a felicidade masculina depende da validação feminina. O caminho para a verdadeira liberdade masculina passa por uma profunda compreensão de si mesmo, do que é realmente necessário em uma parceria e da capacidade de traçar limites claros. Quem tem a força para enfrentar essas verdades desconfortáveis e se libertar das amarras de uma cultura que glorifica o sacrifício em prol dos relacionamentos? A escolha é clara: priorizar a própria paz ou deixar-se levar por pressões externas que podem custar caro. A cultura do "sou demais para qualquer homem" tornou-se um veneno que permeia o psicológico feminino, criando uma geração de mulheres que acreditam ser inatingíveis, e essa mentalidade está contribuindo diretamente para o aumento do número de homens solitários. Quando mulheres se veem como deuses e homens como meros mortais, a dinâmica dos relacionamentos se distorce de forma alarmante, levando muitos homens a se sentirem desamparados e invisíveis. Essa crença exagerada na própria superioridade gera um ciclo de competição destrutiva em vez de colaboração. As mulheres buscam constantemente o melhor, mas o que muitas não percebem é que, ao se colocarem em um pedestal, afastam aqueles que poderiam ser parceiros valiosos e leais. Homens, pressionados por essa cultura tóxica, começam a se retirar emocionalmente, desenvolvendo uma aversão a se expor e a investir em relacionamentos que parecem fadados ao fracasso sob a sombra de expectativas irreais. A disciplina necessária para não sucumbir a essa pressão é vital. Homens devem estabelecer limites claros e reconhecer seu próprio valor. A independência emocional torna-se um escudo contra manipulações sutis e jogos psicológicos que muitas vezes são invisíveis até que seja tarde demais. A verdadeira liberdade masculina vem da capacidade de se desvincular do jogo emocional que a sociedade impõe, reconhecendo que não é preciso ser demais ou menos para encontrar um relacionamento saudável. Trata-se de igualdade, respeito mútuo e disposição para cooperar. Portanto, homens, é hora de se recusarem a serem vítimas dessa narrativa distorcida e começarem a buscar parcerias onde a cooperação e o respeito são pilares fundamentais. O que está lhe impedindo de conquistar esse tipo de relação? Você está realmente pronto para se valorizar acima da necessidade de validação externa? Se você não se adaptar e resistir a essa cultura de individualismo exacerbado, ficará preso à solidão que muitos homens enfrentam hoje. Como você pretende reverter essa situação em sua própria vida?
Os homens estão se tornando cada vez mais solteiros, e parte dessa tendência pode ser atribuída ao aumento das expectativas inflacionadas no mercado de relacionamentos, onde as mulheres muitas vezes pedem mais do que podem ou estão dispostas a oferecer. Quando a pressão para atender a essas demandas se torna insuportável, muitos homens simplesmente optam por sair do jogo. Isso não se trata apenas de preconceito, mas de uma questão de sobrevivência emocional e psicológica. O que muitos não percebem é que, ao inflacionar expectativas, as mulheres muitas vezes criam barreiras intransponíveis que afastam homens genuínos e dispostos a se comprometer. Essa dinâmica faz com que os homens se sintam desvalorizados e desencorajados, levando ao sentimento de que não vale a pena se esforçar em um mercado onde os custos são altos e os retornos são praticamente inexistentes. Além disso, muitos homens também começam a perceber que o caminho da independência e autossuficiência é muito mais gratificante do que se sujeitar a um ciclo de insatisfação e frustração. O verdadeiro poder está em reconhecer seu valor e escolher não se submeter a pressões externas. A disciplina se torna uma aliada nesse processo. Ela permite que os homens definam suas próprias regras e expectativas, ao invés de se renderem ao que a sociedade ou as mulheres dizem que devem ser. A capacidade de estabelecer limites saudáveis os protege de manipulações emocionais e armadilhas, que muitas vezes são invisíveis para aqueles que não estão cientes das dinâmicas de poder nos relacionamentos. Assim, a solução é clara. Em vez de lutar contra um sistema que não valoriza suas contribuições, os homens devem focar em moldar suas próprias vidas, cultivando disciplina, estabelecendo limites e vivendo de acordo com suas próprias expectativas. Porque é assim que se constrói uma verdadeira independência e se encontra a paz interior. Portanto, o que impede você de se afastar do jogo tóxico e construir uma vida que realmente valoriza quem você é? É hora de refletir e agir. Muitos homens, ao longo de suas jornadas, têm se deparado com uma realidade brutal. É mais vantajoso e menos cansativo construir seu patrimônio do que lidar com o drama e as complicações que muitas vezes surgem em relacionamentos, especialmente quando se trata de dinâmicas com mulheres que não estão alinhadas com suas metas de vida. A busca por uma conexão significativa frequentemente se transforma em um ciclo de estresse e desgaste emocional, onde os homens, em vez de encontrarem apoio e companheirismo, acabam sendo arrastados para conflitos, inseguranças e manipulações emocionais que drenam sua energia e minam seu foco. É aqui que entra a necessidade imperativa de disciplina e de estabelecer limites claros. Um homem que percebe que o investimento em seu próprio desenvolvimento pessoal, seja através de educação, carreira ou saúde, traz recompensas substanciais, desvia sua atenção do drama que algumas mulheres podem trazer para sua vida. As relações, muitas vezes vendidas como fontes de felicidade e estabilidade, revelam-se campos de batalha onde a coerência e a paz mental são sacrificadas no altar da expectativa e da pressão social. O homem que decide priorizar sua independência financeira e emocional se torna um alvo menos atraente para manipulações que visam explorar suas fraquezas. Esse padrão tem se mostrado uma escolha consciente para muitos, que após experimentarem os altos e baixos de relacionamentos tóxicos, percebem que sua liberdade e autonomia valem mais do que a conformidade a padrões sociais que muitas vezes não se traduzem em felicidade real. A verdade é que homens estão se cansando de investir energia em relações que oferecem pouco em troca, enquanto a construção do seu patrimônio pessoal se mostra sempre um investimento seguro e recompensador. Você já se perguntou se vale a pena insistir em um relacionamento que apenas traz drama,
O que você está fazendo para estabelecer limites em sua vida e focar no que realmente importa? A hiperindependência vendida como virtude destruiu a complementaridade natural e culminou em uma crise de masculinidade que poucos estão dispostos a encarar. Homens estão cada vez mais optando por permanecer solteiros em um mundo onde a ideia de que ser completamente independente é exaltada, mas a verdade é que essa mesma independência tem um custo elevado. A narrativa moderna nos diz que depender de outra pessoa é um sinal de fraqueza, mas ignoramos que os relacionamentos são construídos sobre a interdependência, onde ambos os parceiros trazem algo valioso para a mesa. As mulheres, enredadas na armadilha da hiperindependência, muitas vezes ignoram a importância da complementaridade, levando ao desprezo por características masculinas tradicionais que eram valorizadas, como força, proteção e liderança. O resultado: uma geração de homens que se sentem desnecessários, deixando a busca pelo amor e pela parceria em segundo plano, optando por focar em carreiras e objetivos pessoais, enquanto a intimidade emocional e os laços profundos se tornam raros. Eles se tornam prisioneiros de sua própria liberdade, incapazes de estabelecer conexões autênticas que não se resumem a um mero interesse casual. Isso gera um ciclo vicioso, onde homens e mulheres se afastam cada vez mais, reforçando a ideia de que a busca por relacionamentos profundos é uma armadilha, enquanto as mulheres, por sua vez, clamam por um homem que seja forte, confiante e emocionalmente disponível. Mas que homem vai querer se tornar esse ideal quando sente que seu valor é questionado em um mundo que prega a independência extrema? É hora de refletir sobre até que ponto essa hiperindependência realmente serve a você e se ela está corroendo as bases de relações que poderiam trazer satisfação e alegria. Pergunte a si mesmo: você está disposto a sacrificar a conexão verdadeira em nome de uma liberdade ilusória? O que é mais importante para você? Ser livre ou ser feliz em parceria? Se realmente deseja mudar seu destino, é preciso voltar a aprender a equilibrar independência e dependência saudável, estabelecendo limites que favoreçam tanto a sua autonomia quanto a integridade dos relacionamentos que você quer construir. Quando o respeito desaparece, o interesse masculino evapora junto, e isso é uma verdade brutal que muitos homens ainda não conseguiram internalizar, pois por muito tempo foram ensinados a subestimar suas próprias necessidades emocionais e a aceitar migalhas de afeto. Mas é preciso entender que, no momento em que uma mulher não demonstra apreço, consideração e respeito pela masculinidade de um homem, a conexão que outrora existia começa a se desfazer e o homem, se não estiver atento a isso, se torna vulnerável a um ciclo de desilusão e abandono emocional. A realidade é que as mulheres têm uma habilidade inegável de perceber a fraqueza, e quando um homem se submete, seja por medo de ficar só ou pela expectativa de que um relacionamento deve sempre primar pelo sacrifício, ela pode facilmente perder o interesse, pois o que realmente atrai uma mulher é a autoconfiança e a firmeza de caráter de um homem que não depende dela para validar sua existência, e essa falta de respeito não se manifesta apenas nas palavras, mas nas ações, que muitas vezes envolvem desprezo, manipulações sutis ou desconsideração total, fazendo com que o homem se sinta cada vez mais infeliz e preso em uma dinâmica de submissão, perdendo a própria identidade. Portanto, é crucial que os homens entendam a importância de estabelecer limites saudáveis e manter sua autodisciplina, cultivando a independência emocional que é vital para não entrar em um estado de fome emocional que os torna suscetíveis a qualquer tipo de manipulação por parte do sexo oposto. E aqui está o ponto. A verdadeira liberdade masculina vem da habilidade de reconhecer quando uma mulher não está disposta a respeitar o que você representa. E ao estabelecer os direitos de tratar-se bem,
você não apenas melhora sua autoestima, mas também filtra quem realmente merece estar ao seu lado. Então, pergunte-se: você está disposto a tolerar a falta de respeito ou vai se impor como um homem que sabe o seu valor? A liberdade masculina cresceu, o comportamento relacional feminino não acompanhou, e isso é um dos fatores cruciais que leva muitos homens a optar pela solteirice. Uma decisão que não é feita de forma leviana, mas sim como uma resposta racional à dinâmica distorcida que se instalou nas relações modernas. Os homens, agora mais conscientes de suas opções e do valor que podem trazer para suas próprias vidas, perceberam que a liberdade individual e a autonomia se tornam mais atraentes quando comparadas às armadilhas emocionais que muitas mulheres, mesmo que inconscientemente, tendem a criar. O fenômeno do empoderamento feminino trouxe uma nova perspectiva, mas muitas mulheres não ajustaram suas expectativas e comportamentos a essa nova realidade, resultando em um abismo entre o que as mulheres desejam e o que os homens estão dispostos a aceitar. Os homens estão cada vez mais cientes dos riscos envolvidos em se comprometer emocionalmente com alguém que não está disposta a oferecer reciprocidade, respeito e um espaço para o crescimento mútuo. Ao mesmo tempo, muitos homens se deparam com a pressão social para se encaixar em padrões que não representam suas verdadeiras aspirações, levando-os a rejeitar relações que não alinham com suas novas expectativas de liberdade e disciplina. Essa busca por independência é muitas vezes confundida com egoísmo, mas é simplesmente uma reação saudável à superficialidade que permeia muitas das interações românticas atuais. Ao estabelecerem limites claros e priorizarem seu próprio desenvolvimento pessoal, os homens podem se resguardar de manipulações emocionais e ilusões românticas. Portanto, a questão não é apenas sobre a culpa feminina, mas sim a necessidade de um reequilíbrio, onde ambos os gêneros precisam enfrentar suas respectivas realidades e ajustar suas expectativas. O que está realmente em jogo aqui é a capacidade dos homens de se levantarem, rejeitarem as distrações e, finalmente, promoverem uma nova era de relacionamentos onde a liberdade, o respeito e a reciprocidade sejam a norma e não a exceção. Você está pronto para alinhar suas expectativas com a dura realidade das relações modernas? O que você precisa entender agora é que os homens estão finalmente acordando para o custo emocional devastador de se envolverem em relações unilaterais, e isso é, sem dúvida, uma consequência direta das manipulações que as mulheres muitas vezes empregam na dinâmica amorosa. Por muito tempo, a narrativa tem sido a de que os homens devem se sacrificar, dar tudo de si e aceitar comportamentos que desestabilizam sua autoconfiança e autoestima apenas para agradar. Mas adivinha? Os tempos mudaram e os homens estão começando a perceber que o investimento emocional em uma relação onde a reciprocidade é um mito é, na verdade, uma armadilha que os deixa em constante estado de sofrimento, frustração e solidão. Este despertar não é apenas sobre a rejeição de relacionamentos tóxicos. É um grito por autodisciplina, por limites que muitos não estabeleceram em suas vidas amorosas e, principalmente, pela independência que lhes foi negada por anos de submissão a expectativas externas. O que deve ser enfatizado aqui é que a busca pela validação feminina, muitas vezes, resultou em homens que se tornaram dependentes emocionalmente, incapazes de se afastar do ciclo vicioso de se adaptar e se sacrificar. Mas agora, meninos, é hora de questionar a narrativa. Você realmente sabia o que estava em jogo ao se envolver com alguém que não valoriza seu tempo e energia? Ao reconhecer que a liberdade emocional é muito mais valiosa do que a companhia de uma mulher que não oferece nada em troca, você começa a se libertar das correntes da mediocridade e da dor emocional.
O verdadeiro poder reside em escolher estar sozinho a fim de se proteger de novas desilusões. É um sinal de força, não fraqueza. O que você decidiu fazer com essa nova consciência? Se você está cansado de dar e não receber nada em troca, então é hora de virar o jogo e redescobrir seu valor. Quando foi a última vez que você realmente se colocou em primeiro lugar? Pense sobre isso e comece a sua jornada para se tornar o homem que não apenas sobrevive, mas floresce na liberdade de sua própria escolha. Quando a admiração se transforma em cobrança, muitos homens rapidamente se sentem encurralados, e a resposta instintiva é fechar a porta emocional que os conecta a uma mulher. Essa transição é um dos fenômenos mais insidiosos nas relações modernas, onde o que começa como um reconhecimento genuíno das qualidades de uma parceira pode rapidamente se tornar uma pressão insuportável para atender expectativas, muitas vezes irreais. A admiração é nutritiva, é o combustível que pode impulsionar um relacionamento saudável, mas quando essa admiração é manipulada e transformada em cobranças, o homem sente que sua liberdade e autonomia estão sendo ameaçadas. É fundamental entender que as expectativas externas podem corroer a autoestima e a identidade de um homem. Quando ele percebe que não está mais sendo visto como um parceiro admirável, mas sim como um mero cumpridor de tarefas ou como alguém que deve atender a um padrão incessante, é natural que ele se afaste, criando uma barreira emocional. Essa dinâmica leva à solidão, pois muitos homens preferem ficar sozinhos a serem submetidos a um ciclo de pressão e desapontamento. Para evitar isso, é essencial que os homens estabeleçam limites claros desde o início e cultivem uma independência emocional robusta. Eles devem reconhecer seu valor intrínseco e não se deixar levar pelas demandas externas que podem surgir. O que está em jogo é a capacidade de permanecer fiel a si mesmo em um mundo repleto de manipulações sutis. Portanto, a pergunta que deve ser feita é: você está disposto a se perder em um relacionamento que transforma a admiração em obrigação? Está pronto para traçar seus limites e garantir que sua independência seja preservada? A verdadeira liberdade masculina começa quando um homem recusa ser refém das expectativas alheias e se concentra em sua própria jornada de autodescoberta e crescimento, sem se deixar seduzir por promessas vazias de aprovação. Os homens estão se afastando cada vez mais do relacionamento tradicional, e uma das principais razões é a competição com o celular, o feed e a validação externa que elas exigem. E você, como homem, precisa entender que essa realidade é um reflexo de um desvio profundo na dinâmica dos relacionamentos modernos. A constante busca por validação em redes sociais e plataformas digitais está drenando a autoestima tanto de homens quanto de mulheres. Mas é crucial que você saiba que, no final das contas, a responsabilidade por sua felicidade e seu valor não pode estar atrelada a likes ou comentários superficiais. A verdade é que muitos homens estão cansados de lutar contra essas distrações, percebendo que, em vez de construir relacionamentos significativos, acabam competindo por atenção e validação em um mundo que prioriza o efêmero, o momentâneo. Essa competição gera insegurança, frustração e um sentimento de inadequação que muitos não estão dispostos a suportar mais. Acostume-se a entender que, para se destacar, é fundamental desenvolver disciplina e estabelecer limites claros, não só para os outros, mas também para si mesmo. Enquanto o homem se distraem com o que é triturado e descartável, os homens que buscam a verdadeira liberdade emocional e o controle sobre suas vidas devem se afastar dos caprichos e da superficialidade. Em vez de se deixar levar por essas dinâmicas viciosas, concentre sua energia em se tornar a melhor versão de si mesmo, buscando o autoconhecimento e a independência emocional que tantos parecem ter perdido.
Pergunte a si mesmo: você vai continuar permitindo que o mundo digital defina seu valor, ou vai ter a coragem de se desconectar e redescobrir o que realmente importa? Resistir à pressão da validação externa é uma escolha, e essa escolha demanda não só força de vontade, mas também uma visão clara do que você quer de sua vida e de suas relações. A verdadeira jornada de um homem que se recusa a aceitar migalhas como recompensa. No cenário atual, muitos homens estão se perguntando por que a solidão se tornou uma realidade tão comum. E a verdade brutal é que, por trás dessa questão, está uma estratégia feminina moderna que, embora possa parecer vantajosa a curto prazo, realmente destrói as perspectivas a longo prazo para relacionamentos saudáveis e duradouros. As mulheres, influenciadas por uma cultura que prioriza imediatismo e gratificação instantânea, muitas vezes se envolvem em padrões de comportamento que recompensam a superficialidade, como a busca por validação instantânea nas redes sociais ou relacionamentos casuais, que não exigem compromisso, levando homens a se tornarem espectadores na própria vida amorosa. A consequência disso é uma geração de homens que se sentem perdidos, sem direção, enquanto se esforçam para alcançar um ideal inatingível que muitas vezes não se alinha com a realidade que as mulheres vivem, onde a força, a determinação e a capacidade de prover segurança são cada vez menos valorizadas. Essa dinâmica cria um ciclo vicioso, onde as expectativas se tornam irreais. E quando confrontadas com a realidade das responsabilidades e compromisso, ficam frustradas e ressentidas. Para um homem, isso deve servir como um alerta. Se você não se educar sobre essas dinâmicas e não estabelecer limites, a chance de se tornar mais um a sofrer com essa estratégia feminina é alta. Você deve cultivar a disciplina em sua vida, estabelecer sua independência emocional e física e aprender a reconhecer os sinais de manipulação. Ao fazer isso, você se arma contra a superficialidade que esta estratégia impõe e se posiciona para conquistar relacionamentos que não apenas façam sentido no curto prazo, mas também construam um futuro sólido e gratificante. Pergunte-se: você está disposto a enfrentar essa verdade ou continuará a ser um refém das expectativas irreais que a sociedade coloca sobre você? Quando um homem finalmente abre os olhos e percebe que ser usado como plano B não é apenas uma situação indesejável, mas uma sentença de morte social e emocional, ele começa a entender a gravidade de sua escolha em se permitir ser uma segunda opção. Esse despertar é crucial, pois a vida não espera por aqueles que se contentam com migalhas. Cada vez mais, homens estão se afastando de relacionamentos superficiais que os relegam a uma posição de submissão e desvalorização. As mulheres, muitas vezes, jogam o jogo da atração com muita habilidade, utilizando seus encantos como armadilhas emocionais, e isso só perpetua a ideia de que homens devem aceitar ser tratados como alternativas, como uma segurança ineficaz contra a solidão. É uma ilusão acreditar que esses relacionamentos são gratificantes ou que o amor pode florescer em cima de tal desdém. O homem que se valoriza não aceita ser um plano B. Ele entende que sua independência e autoestima estão em jogo. Assim, o que deve acontecer é uma reavaliação rigorosa das suas escolhas pessoais, um estabelecimento de limites claros e a determinação de que ele não vai mais se submeter a relacionamentos que não oferecem reciprocidade, que não trazem crescimento ou felicidade genuína. A disciplina emocional se torna uma arma poderosa nesse processo. Um homem deve se comprometer a ser intransigente com sua paz interior. Saber quando sair de uma situação que não o valoriza e construir uma vida que não dependa do aval de outra pessoa. Ele deve ancorar sua identidade em princípios sólidos, cultivando uma vida independente e plena, onde não há espaço para ser tratado como um plano B. Ao tomar essa posição radical,
Ele não só resgata seu valor, mas também se alinha com outros homens que buscam o mesmo, gerando uma cultura de respeito e força. Neste novo paradigma, os homens não estão apenas escolhendo a solidão. Eles estão optando por dignidade, autocontrole e uma vida que vale a pena ser vivida, longe da manipulação e do desprezo. A cultura de descartabilidade que permeia as relações modernas está criando um ciclo vicioso onde homens e mulheres se veem como produtos descartáveis, levando a um aumento alarmante no número de homens solteiros que se sentem desiludidos e desmotivados. Este fenômeno não é um mero acidente. É a consequência de décadas de manipulação social, onde os homens foram ensinados a se submeterem a expectativas irreais, enquanto as mulheres, por sua vez, aprenderam a descartar parceiros à primeira vista de descontentamento, sem considerar o valor das conexões humanas. O resultado é um cenário de desconfiança e superficialidade, onde muitos homens, vendo o desinteresse e a falta de comprometimento do outro lado, optam por se proteger emocionalmente e sair do jogo, cultivando uma mentalidade de desapego. O que muitos não percebem é que essa abordagem não só é reativa, mas também evita o crescimento pessoal necessário. A disciplina se torna crucial. Os homens devem aprender a estabelecer limites claros e reconhecer seu próprio valor, recusando-se a se submeter a relacionamentos que não acrescentam nada às suas vidas. Em vez de se tornarem meros descartáveis em um mar de opções, eles precisam cultivar um senso de independência que os capacite a escolher com sabedoria, valorizando suas próprias necessidades e objetivos. Os homens precisam entender que a verdadeira liberdade e felicidade não vem de atender às expectativas alheias, mas sim de se tornarem protagonistas de suas histórias, construindo um futuro baseado em autoconhecimento e firmeza emocional. Portanto, a pergunta que você deve se fazer é: você está disposto a romper com esse ciclo de descartabilidade e investir em si mesmo? Ou continuará apenas a esperar que o outro valorize o que você tem a oferecer? A escolha é sua, mas o poder de mudar sua realidade está em suas mãos. Pare de aceitar migalhas e busque a plenitude que você merece. Quando tudo vira teste e jogo psicológico, o homem desiste do tabuleiro. E esse é o triste retrato da realidade que muitos homens enfrentam hoje. A dinâmica de relacionamentos está repleta de manipulações sutis e joguinhos emocionais que se tornam um campo de batalha imprevisível, onde a confiança e a autenticidade se perdem em meio a estratégias e táticas de conquista. As mulheres, muitas vezes, agem como jogadoras habilidosas, testando limites e forçando os homens a provarem seu valor. Esse ciclo tóxico leva à exaustão emocional e a frustração. O homem que entra nesse jogo deve entender que, quanto mais ele se deixa levar por essas dinâmicas, mais ele se afasta do que realmente deseja, uma conexão honesta e respeitosa. O que se torna essencial é desenvolver disciplina emocional e estabelecer limites claros. O homem precisa cultivar a habilidade de identificar essas armadilhas psicológicas e se recusar a ser um peão no tabuleiro de alguém, buscando sua própria independência e fortalecimento pessoal. É nesse ponto que muitos desistem, incapazes de lidar com os testes e a pressão. Quando a interação se torna um jogo, o verdadeiro abismo se abre entre os homens e as mulheres, onde os homens se sentem impotentes e desmotivados. Esse sentimento de inutilidade não é apenas um capricho, é uma resposta a um sistema que muitas vezes desvaloriza homens que buscam autenticidade. A solução é simples, mas difícil. Os homens devem entender que são os responsáveis pelo próprio valor e que a verdadeira conquista não vem de se submeter às exigências de outra pessoa, mas sim de ter um padrão elevado para si e persistir nele.
Você está disposto a sair desse ciclo vicioso? Será que você tem a coragem de recusar o jogo e buscar um relacionamento significativo, onde as regras sejam justas e respeitosas? Avalie suas fronteiras e defina seu valor, pois só assim você deixará de ser um espectador e se tornará o protagonista da sua própria vida, não aceitando menos do que merece. A busca incessante por algo melhor, um conceito que permeia tanto a psicologia masculina quanto a feminina, está criando um abismo profundo na dinâmica dos relacionamentos modernos, onde os homens se sentem cada vez mais compelidos a buscar mulheres que parecem ser idealizadas em suas mentes, enquanto as mulheres, por sua vez, se tornaram expertas em explorar essa insatisfação crônica, perpetuando assim um ciclo de solidão bidirecional devastador. Essa incessante busca pelo próximo nível leva os homens a estarem constantemente insatisfeitos, acreditando que sempre existe uma mulher melhor à espreita, uma fantasia alimentada pelas redes sociais e pela cultura do consumo rápido, ao mesmo tempo que as mulheres empoderadas por essas mesmas ideias se tornam cada vez mais exigentes, focadas em altos padrões que são, na maioria dos casos, inatingíveis. E assim, ambos os gêneros se encontram presos em um labirinto de expectativas irreais, o que resulta em solidão e ansiedade. A verdade é dura. Muitos homens não estão apenas se afastando das mulheres, mas também se distanciando de si mesmos, de sua identidade e de suas próprias necessidades emocionais, enquanto as mulheres, com suas constantes comparações sociais, perdem a conexão com o que realmente importa nos relacionamentos, que é a reciprocidade, o respeito mútuo e a construção de algo sólido. Portanto, é imperativo que os homens desenvolvam disciplina, imponham limites claros e busquem a independência emocional, não se deixando levar pela maré de inseguranças e ideais inatingíveis, mas, ao contrário, cultivando o que realmente vale a pena em qualquer relacionamento saudável: autenticidade, propósito e um entendimento claro de que merecem e devem exigir mais do que migalhas emocionais, enquanto, paralelamente, as mulheres precisam reavaliar seus critérios e reconhecer que a verdadeira conexão humana transcende a superficialidade do status e da aparência. Essa é a hora de refletir. Você está realmente buscando algo melhor ou apenas uma fuga da realidade solitária que se impõe? É tempo de acordar e repensar o que realmente queremos, tanto homens quanto mulheres, antes que a solidão se torne uma companhia constante em nossas vidas. Os homens modernos estão finalmente despertando para uma realidade crua e inegável. Um relacionamento sem parceria verdadeira é apenas um fardo, uma dívida emocional que consome sua energia e tempo, enquanto entrega em troca apenas superficialidade e manipulações. Muitos homens, ao longo da história, aceitaram o papel de provedores e apoiadores nas dinâmicas relacionais. Mas a verdade é que essa dinâmica tem se tornado cada vez mais desigual, onde a expectativa de um compromisso sólido é frequentemente explorada por mulheres que não estão dispostas a oferecer o mesmo em troca. Você já parou para pensar em quantas vezes se viu investindo em uma relação que não lhe trouxe retorno emocional ou crescimento pessoal? O homem moderno aprende rapidamente que investir seu tempo e recursos em um relacionamento que não é nutrido por respeito mútuo e objetivos alinhados é uma receita para o desastre. A falta de disciplina em estabelecer limites claros e a dependência emocional podem levar a um ciclo de frustração e desilusão. Portanto, a verdadeira liberdade e felicidade vem de uma percepção clara do que se espera no amor. Não mais aceitar migalhas, mas sim buscar um parceiro que realmente valore o esforço e a dedicação que um homem pode oferecer. É vital nutrir sua independência e priorizar sua autovalorização, criando assim um espaço onde possa prosperar em vez de apenas sobreviver. O homem que compreende isso
se torna imune às manipulações emocionais, construindo relacionamentos baseados em paridade e respectiva reciprocidade, ao invés de sacrifícios unilaterais. Então, pergunte a si mesmo: você está pronto para abandonar a mentalidade de dívida emocional e assumir as rédeas de sua vida amorosa? O que você está fazendo hoje para cultivar essa disciplina e estabelecer os limites necessários para proteger seu bem-estar? A mudança começa agora, não quando você tiver um relacionamento, mas enquanto você constrói sua melhor versão como homem. A verdade brutal que poucos têm coragem de encarar é que muitos homens estão se tornando solteiros não apenas por suas escolhas, mas devido à incapacidade das mulheres de reconhecerem a importância da cooperação em um relacionamento. Quando o ego de uma mulher se torna mais preponderante do que a disposição de se comprometer e colaborar, a relação se torna um campo de batalha, onde a vitória individual se sobrepõe à harmonia mútua. Isso mata a conexão antes mesmo de ter a chance de florescer. Estamos vivendo uma era onde a independência feminina é frequentemente confundida com a falta de necessidade de um parceiro. E essa confusão gera uma dinâmica tóxica que não favorece nenhum dos lados. Os homens, muitas vezes, se veem na posição de se contorcer para se encaixar em padrões que não reconhecem seu valor real, enquanto as mulheres frequentemente se alimentam de um ego inflado que busca validação externa, colocando suas próprias necessidades antes das necessidades do casal. Esse ciclo vicioso é insustentável e gera um resultado apocalíptico: solidão, desilusão e uma geração inteira de homens que preferem a liberdade da solidão à dor de uma parceria desequilibrada. Os homens precisam aprender a estabelecer limites claros e a cultivar sua própria independência emocional, recusando-se a aceitar relações que não trazem cooperação genuína. Eles devem entender que a verdadeira força não está em se submeter ao ego da parceira, mas em buscar uma dinâmica saudável, onde ambos compartilham responsabilidades e colhem recompensas. Você está disposto a ser um homem que se coloca em primeiro lugar, que não aceita menos do que uma colaboração real e respeitosa? Chegou a hora de refletir sobre o que você realmente quer e merece em uma parceria. Sinta a urgência de colocar sua disciplina e seus limites em ação. Quando o ego se torna maior que a cooperação, você não está apenas perdendo uma chance com uma mulher, mas se condenando a uma vida de solidão. Muitos homens estão finalmente acordando para a dura realidade de que ficar solteiro não é um sinal de fracasso, mas sim uma forma de autopreservação em um mundo que constantemente testa suas emoções e limites. Eles perceberam que, ao se manterem longe de relacionamentos tóxicos e manipulativos, estão, na verdade, protegendo sua sanidade e integridade. As mulheres, muitas vezes, exercem uma influência poderosa sobre os homens, mas isso só se torna um problema quando estes não têm clareza sobre suas próprias necessidades e limites. A cultura atual está saturada de mensagens que glorificam o comprometimento a qualquer custo, mas a verdade é que muitos homens preferem a solidão à companhia de uma parceira que não os respeita ou que os vê como meros recursos emocionais. Aprender a apreciar a própria companhia é um sinal de força, uma disciplina que muitos têm que cultivar para não cair nas armadilhas emocionais que surgem nas interações românticas. A solidão permite um espaço para crescimento pessoal, autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades que, de outra forma, seriam negligenciadas em relacionamentos que drenam energia. Ter independência emocional é fundamental. Um homem que se conhece e se valoriza não se submeterá a exigências ou expectativas que não alinham com seus princípios. Ele não busca validação em ninguém, e isso, por sua vez, não apenas o protege de manipulações, mas também o torna atraente para aquelas que realmente valorizam um par que é forte e autoconfiante.
Assim, a escolha de ficar solteiro pode se transformar em um ato poderoso de autodeterminação, uma rejeição a dinâmicas degradantes e a oportunidade de moldar o próprio destino. Você já se sentiu preso em um relacionamento que não valia a pena? Comente abaixo e reflita sobre o que a verdadeira autonomia pode trazer para a sua vida. Os homens estão cada vez mais optando por permanecer solteiros, e uma análise brutal dessa realidade revela que a cultura atual tem um papel fundamental nessa dinâmica, onde os laços tradicionais que antigamente uniam casais foram substituídos por contratos frágeis baseados em caprichos mutáveis, alimentados por uma busca incessante por validação e prazer instantâneo. As relações de hoje são permeadas por superficialidade, onde as conexões profundas são sacrificadas em favor de interações temporárias e descartáveis. E isso não é apenas uma escolha dos homens, mas uma reação a um sistema que coloca a espontaneidade e a liberdade acima do compromisso e da lealdade. As mulheres muitas vezes se tornam cúmplices dessa situação, utilizando-se dessa liberdade para se sentirem empoderadas, enquanto alimentam uma cultura que permite que as expectativas emocionais se tornem um jogo de cartas marcadas, onde quem não se adapta aos caprichos femininos é imediatamente descartado. Isso resulta em um ciclo vicioso. Homens que se tornam cínicos em relação ao amor por perceberem que suas investidas não são valorizadas e que suas emoções são manipuladas, e mulheres que, ao se sentirem insatisfeitas em um mar de opções, acabam se perguntando por que não conseguem encontrar um parceiro que realmente se comprometa. O que muitos não percebem é que a verdadeira independência e disciplina emocional vem da capacidade de estabelecer e respeitar limites, de reconhecer o que se quer e, mais importante, o que se merece em uma relação, e não apenas aceitar o que o mercado sexual oferece de forma temporária e volúvel. Então, a pergunta que fica é: quais são os padrões que você está disposto a exigir para a sua vida emocional? Está na hora de os homens começarem a construir relacionamentos baseados em valores sólidos, não em caprichos passageiros, e decidirem por si mesmos o que realmente desejam, ao invés de se tornarem vítimas de uma cultura que não valoriza laços significativos. Os homens não desistiram do amor, desistiram do caos disfarçado de empoderamento, e é vital que entendamos o que isso realmente significa no contexto atual das relações. O empoderamento feminino, que deveria ser uma busca por igualdade, muitas vezes se transforma em uma arma de manipulação, levando os homens a se afastarem dos relacionamentos românticos tradicionais. Quando as mulheres clamam por independência e liberdade, muitas vezes é uma máscara para a falta de responsabilidade emocional e um jogo disfarçado que exige que os homens se adaptem a expectativas irreais, enquanto eles próprios são deixados sem espaço para suas emoções. Homens estão percebendo que se envolver em uma relação está se tornando sinônimo de entrar em um campo minado emocional, onde cada movimento é escrutinado e cada falha é amplamente punida, criando um ambiente de caos onde a vulnerabilidade é tratada como fraqueza. Não é que eles tenham desistido do amor, eles estão se afastando do drama, da instabilidade e da manipulação emocional que pode se esconder atrás de sorrisos e promessas de empoderamento. Essa liberdade que muitas mulheres buscam se traduz em uma agenda que muitas vezes não considera o lado masculino. E os homens, em um ato de autoconservação, preferem a solidão à dor que pode vir dessa dinâmica desequilibrada. Eles perceberam que o verdadeiro amor não deve ser uma luta constante por validação, onde cada gesto precisa ser analisado em busca de sinais de desprezo ou desinteresse. Esse desequilíbrio faz com que muitos homens busquem disciplina e independência emocional, criando limites claros para o que eles consideram aceitável em suas vidas.
Em vez de se submeter ao caos do relacionamento moderno, eles estão optando por um caminho de autossuficiência, onde a capacidade de amar é mantida em um espaço saudável e seguro. E se você se identifica com essa luta, é hora de refletir. Você está realmente disposto a enfrentar essa realidade e moldar sua vida em torno de limites que respeitam tanto a você quanto ao outro?